A cantora Preta Gil, infelizmente, morreu em decorrência de um câncer de intestino. O primeiro diagnóstico foi em janeiro de 2023. No ano passado, a artista revelou que o câncer havia voltado em outras partes ali diferentes do corpo. Por isso a gente chamou o médico coloproctologista, o doutor Alexandre Nishimura, que vai explicar um pouquinho, sobre essa doença que levou à morte da cantora. Doutor, seja bem-vindo ao nosso SBT Manhã. Bom ter o senhor aqui com a gente. Claro, gostaríamos que o senhor estivesse numa situação diferente dessa, mas é um assunto que o Brasil está comentando, Primeira pergunta que eu faço para o senhor: é um câncer muito violento? É um câncer raro? O que o senhor pode falar sobre a doença dela para a gente? Bom dia e boa semana para o senhor. Bom dia, Marcelo. É tão importante falar sobre esse assunto. O câncer do intestino é um câncer que ele é relativamente comum, é um dos 3 mais comuns no Brasil. E ele sim, ele pode estar cometendo pacientes mais jovens, não é algo tão raro, a gente só ficar atento aos sintomas para poder realmente fazer a prevenção e não gerar um desfecho como foi a da nossa querida Preta Gil, que infelizmente o tumor foi implacável na vida dela e acabou levando ontem. Falou dos sintomas, para a gente ficar atento. E quais são os sintomas mais comuns para quem está com a doença? Os principais sintomas são relacionados a sangramentos intestinais, aqueles pacientes que acabam tendo um quadro de alteração do hábito intestinal com diarreia, que evacua com sangue, muco, perda de peso. Muitos pacientes acabam evoluindo com quadros de dores, cólicas abdominais, distensões abdominais, uma anemia de sem causa aparente, perda de peso mesmo sem estar fazendo regime. Então a gente precisa ficar atento a esses sinais e sintomas porque pode ser relacionado a um câncer do intestino. A gente tem que lembrar que mais da metade dos pacientes no momento do diagnóstico, eles quase não apresentam sintomas ou tiveram sintomas muito recentes, como foi o caso da Preta Gil, que ela teve sintomas muito próximos ao momento do diagnóstico dela. Entretanto, o tumor dele já estava ali crescendo há alguns anos, porque ele vem de uma célulazinha pequena que ao longo do tempo degenera para uma célula maligna. Claro, a gente sempre fica naquela dúvida, A gente sabe que são vários os fatores que podem provocar o câncer de uma pessoa. Mas em relação aos hábitos que todos nós podemos ter, eu, o senhor, enfim, os nossos amigos que nos acompanham em casa, que tipo de hábito é importante ter para talvez diminuir possibilidades em relação a diagnósticos como o da Preta? Isso é muito importante, porque diferente do que as pessoas imaginam, a maior causa é relacionada a fatores externos, não história familiar. Muitas pessoas elas se preocupam porque não tem nenhum histórico na família. Entretanto, 80% dos novos casos são relacionados a fatores externos. E esses fatores incluem a hábitos de alimentação, como alimentos industrializados, com muita fritura, gordura, embutidos, ao sedentarismo. A gente já sabe, vários trabalhos demonstram que a atividade física regular ela previne doenças crônico-degenerativas e desenvolvimento de alguns tipos de tumores. Então, esses fatores relacionados aos hábitos, eles são muito importantes. Outros detalhes são relacionados ao tabagismo, ao etilismo, e são fatores que nós conseguimos ajustar nos nossos hábitos para, de fato, ajudar numa prevenção e desenvolvimento de uma doença como essa. Doutor, em relação ao caso específico da Preta, ela deu uma declaração falando, olha, tudo que poderia ser feito no Brasil, ela fez, por isso que ela foi para os Estados Unidos. O que o senhor sabe, qual a informação que se tem sobre esse tratamento experimental nos Estados Unidos? O que acontece? A Preta ela passou por todas as fases do tratamento vigentes aí para o câncer de reto. Então ela fez um tratamento neoadjuvante, que é radioquimioterapia, para fazer uma redução desse tumor, para poder conseguir ter um sucesso melhor na cirurgia. Foi para a cirurgia, só que entretanto, um tempo depois ele acabou recidivando e precisou continuar o tratamento clínico. Aqui no Brasil, a gente tem várias linhas de tratamentos medicamentosos que foram utilizados na Preta. Entretanto, a doença ela não conseguiu segurar, ela continuou progredindo. E aí ela foi para os Estados Unidos porque lá já tem alguns trabalhos que já estão em estudos mais avançados. No caso dela, entrou no estudo experimental para poder realmente, de fato, controlar o crescimento dessas células tumorais. Então foi mais uma tentativa para esse controle da doença que, infelizmente, foi implacável no caso dela. Doutor, muito obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos e, claro, pela orientação para quem está nos acompanhando aqui no nosso SBT Manhã. Uma boa semana para o senhor. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.